Oi, gente, esse é mais um episódio do Bitar Podcast. Eu sou a Rubia. Eu sou o João Ricardo Camilo e é sempre um prazer ter você junto com a gente, trabalhando os temas que a gente traz aqui para a mesa do Bitar Podcast, temas interessantes e que fazem a diferença aí na sua rotina. E eu tenho certeza que o de hoje é um deles, viu? Já que o João introduziu aí, o nosso tema de hoje é comunicação assertiva. Nós vamos conversar sobre essa habilidade crucial no ambiente de trabalho e na vida pessoal também, né, João? Sem mais delongas, falou tudo, Rubi. Uma comunicação assertiva ela pode ser o diferencial para potencializar a sua carreira. Muita gente acha que uma habilidade, que a pessoa nasce com um dom, mas a gente vai descobrir hoje juntos ferramentas para você potencializar essa habilidade aí na sua rotina, enfim, nos meios que você está, seja no processo de aprendizagem, seja no seu ambiente profissional, vai fazer muita diferença. Afinal, é praticamente impossível você fazer uma tarefa sozinho ultimamente, não é mesmo? Apesar da distância, algumas ferramentas de comunicação que são pela internet, ou até mesmo seu colega aí do lado, vai mudar um pouco a sua rotina. E para isso eu já apresento para vocês o Gabriel Vieira, que é contador pela Universidade Federal de Uberlândia, pós-graduado em Controladoria e Finanças pela FGV, é formado pela Carnegie University para comunicação eficaz e relações humanas. Ele une em seu currículo os desafios de ser técnico e humano ao mesmo tempo. Uma das principais habilidades que o mercado tem exigido, né? Cada vez mais. O Gabriel também é instrutor da... Vou deixar você falar. Dale Carnegie. Muito chique. Assertivo. Multinacional de treinamento e desenvolvimento pessoal com mais de 110 anos de atuação no mundo todo, transformando o comportamento profissional e também os resultados das equipes através da comunicação e da autoconfiança. Uma palavrinha-chave para quem está começando no mercado de trabalho para conquistar aquele cargo, conquistar aquela promoção, até mesmo a efetivação, né, nesse ambiente profissional. Ô Gabriel, eu fiquei muito curioso. Controlador, contador, sempre muito voltado para a questão dos números. Onde que foi que você optou por esse caminho aí da relação humana? Onde que surgiu essa alerta? Muito bem-vindo. João Ricardo. Foi quando eu descobri que só saber não era suficiente. Sabe, a gente passa um tempão, né, galera, pensando que ir lá na escola, na faculdade, no instituto, aprender vai ser o suficiente para chegar lá na empresa e fazer tudo que precisa. E aí, um belo dia, o chefe chama a gente na sala dele e a gente não pode gravar a entrada 2, 3 vezes igual nós fizemos aqui. Né? A hora que eu tô lá na frente do chefe, né? É brincadeira dele, a gente foi de primeira. A hora que eu tô na frente do chefe, eu tenho uma oportunidade. Né? E como eu tive essa formação técnica, eu precisei entender em um dado momento que só isso não era o suficiente para levar as pessoas a fazerem o que é necessário. Ô, Gabriel, pela sua fala aí, a gente já deu para entender que a comunicação assertiva ela é essencial no ambiente de trabalho. Mas conta pra gente o que é a comunicação assertiva. Falando num português simprão, e eu gosto muito do simples, justamente para ser assertivo, né? É falar o que é necessário, nem mais nem menos, no momento certo, no tempo que nos derem. E da forma que for mais adequada para aquele momento. Às vezes nós precisamos ser mais fortes, às vezes precisamos ser mais fracos. Mas é simples assim, falar o que é necessário. O tom também ele é fundamental para que essa comunicação chegue, então, de maneira eficaz, né? Você mesmo já deu um exemplo aí, mas no ambiente de trabalho, muitas vezes, alguma exaltação pode ter um significado. Quando você fala num tom mais calmo também, já tem um outro caminho ali. É assim que funciona no dia a dia? É você escolher. Você tem momentos que você precisa elevar, você tem momentos que você precisa demonstrar. Fala, vem cá. Né? E para o pessoal que está em casa entender o quão fundamental é você trabalhar essa habilidade da comunicação assertiva. Quando eu estava vendo seu currículo aqui, a gente está falando de resultado das equipes, né? E quando a gente fala de equipe, é com certeza alguém ali inserido num grupo em prol de um objetivo, um resultado. A gente sabe que hoje o ambiente de trabalho, seja por ferramentas online, mesmo quem trabalha de home office, ou até mesmo quem está ali numa grande sala, que tem os colegas mais próximos, essa comunicação ela é fundamental para que todo mundo siga nesse mesmo rumo e chegue àquele objetivo. Como que é a importância hoje da comunicação assertiva para isso? Como que isso interfere no dia a dia das pessoas? Sabe que
antes do levar as pessoas a fazer, a gente tem que conhecê-las. E isso muitas vezes passa batido. A gente foca muito nas ferramentas, na comunicação e passa batido que para eu me comunicar, eu preciso saber com quem eu estou me comunicando. E esse é um ponto-chave. Eu ser um ouvinte ali, atento, para me ligar àquelas pessoas que eu vou precisar. Não adianta eu tentar levar alguém a fazer alguma coisa se eu só vou procurar ela quando eu preciso. E não porque nós fazemos parte de um time. E aposto que os meninos estão acostumados a ver isso muito dentro das empresas. Né? Aquele chefe que só me chama quando ele precisa de mim. Aí eu vou olhar para ele e falar assim, já sei o que vem hoje. Então, o levar as pessoas a fazer através da comunicação exige também você criar este ambiente, essa relação que nos dê confiança. Ainda dando um pontapé inicial nessa conversa, eu tô com uma curiosidade, viu, Gabriel? Porque a gente sabe que são muitas as ferramentas de comunicação, seja no mercado de trabalho, seja no ambiente de aprendizagem mesmo. A gente conversa pelo WhatsApp o tempo todo, pelo e-mail, pessoalmente. Tudo isso se insere a comunicação assertiva ou só quando a gente está conversando frente a frente? Tudo isso. Né? Quando a gente falou, assim como a gente citou o tom de voz, né? Nós temos uma pesquisa da UCLA que fala que 38% do que as outras pessoas entendem está no tom de voz. 55% está na expressão corporal e facial. Só 7% é o conteúdo em si, são as palavras, é o que é dito ou o que está escrito. Então pensa, se 55% do entendimento, da credibilidade está na expressão corporal facial, tem certas coisas que eu preciso fazer olho no olho. Tem coisas que eu vou querer fazer por telefone porque vai ter o tom de voz. E tem coisas que dá para mandar um WhatsApp. Agora eu vou contar com a habilidade de atriz da nossa amiga Rubia pra gente entender melhor esse tom de voz. Você topa um desafio assim? A gente falar uma mesma notícia em diferentes tons? Vamos tentar, Rubia? Vamos tentar, João. Vai, vamos supor que você precisa passar um recado para uma empresa. Pessoal, a gente tá com o prazo apertado e precisa chegar no objetivo. Vamos falar agora num tom mais incentivador. Posso dar uma sugestão de uma frase? Melhor ainda, pronto. Eu não disse que ele terminou o serviço. Olha aí. Como é que eu posso dizer isso de formas diferentes, Rubia? Vou usar o João como exemplo, tá bom, João? Só como exemplo. Né? João, a gente tinha um prazo até ontem às 17 para entregar aquele relatório e faltou a sua parte. Você consegue entregar hoje até meio-dia? Foi Vou bem? tentar, Fui assertiva? Foi assertiva. Sabe qual que vai ser a resposta dele? Qual que seria, João? Olha, do jeito que ela me olhou, eu vou entregar até um pouquinho antes, viu? Não é? Fiquei com medo aqui. Fui assertiva? Mas será que ele vai entregar mesmo? Você sabe que o tom e até a pergunta que você faz induz a resposta que você vai receber. Então eu vou mudar. João, o relatório, a sua parte ter sido entregue ontem até às 17. Eu preciso desse material hoje às 10h15. Tudo bem? Ok? Mandou ainda um tudo bem no final, mas já convocando, né? Vou fugir? Não tem como. Eu vou admitir Tá para aqui, minha na chefe mão, que eu Rubia, não aqui, dou conta. Deixa eu passar aqui para ela já. E aí entra aquela parte da relação e de conhecer também que do lado de lá tem um ser emocional. Então, você, nesse momento, ir mais no que a pessoa faz e menos no resultado vai surtir um efeito melhor. Ô, Gabriel, então existe uma dosagem aí entre a gentileza e às vezes você ser mais pontual numa cobrança, numa fala. Perpassa por esse universo, Legal. então eu tenho que saber dosar isso. Você tem que saber dosar o tempo que você vai ter para fazer isso, quem é a pessoa, quem é o seu público do lado de lá, são 3, são os 15 de uma vez, né? O momento em que isso está acontecendo e o propósito. O que você quer ali naquela hora? Você quer só informar? Olha, o prazo é 11 horas. Você quer motivar? Você quer que aquela pessoa faça, pelo menos hoje? Ou você quer inspirar para que ela faça sempre? Porque eu estou tirando aqui um dos propósitos que é o entreter, que raramente dentro das empresas faz sentido. A gente não vai fazer uma reunião e nenhum dos meninos vai participar de uma reunião em que o gerente vai estar preocupado com entreter a turma.
né? Talvez na festa de confraternização, mas no restante do momento, e aí? Eu quero só informar o prazo, eu quero motivar aquela pessoa a fazer hoje, ou eu quero inspirar ela a fazer sempre? Isso vai mudar totalmente a forma de você abordar a situação. E teve uma coisa que você falou antes, sobre saber ouvir. Para eu ser uma pessoa com uma comunicação assertiva, eu preciso dessa pausa, então, do saber ouvir até o gestual dos meus colegas de trabalho, para que no momento em que eu precise realizar as minhas comunicações, eu de fato seja assertiva, sabendo que ali do outro lado tem um ser humano e que cada um na equipe de trabalho tem as suas diferenças. E também para saber em que momento nós estamos. Então, pegando esse caso, ô João, até onde você conseguiu ir ontem? Me conta um pouquinho. Quais foram as suas dificuldades para fazer? O que te impediu de chegar nesse resultado? E o que você pensa em fazer hoje? Por onde você vai começar? Quem vai te ajudar a fazer isso daí? Eu estou só colhendo informações, estou ouvindo e estou aqui, ó, cartas na manga para na hora certa eu saber, será que ele vai dar conta de entregar ou não? E não importa, nem sempre é incompetência, nem sempre é porque a pessoa está te sacaneando. Às vezes é porque, de fato, eu passei um serviço no prazo muito curto. Então, o gestor e os meninos também lá têm que estar atentos a isso, até para falar, ó, chefe, ô Rubia, dá não, bicho. Esse prazo 10 e 15? impossível. Peraí. Lógico, com toda... como você diz, com toda a gentileza que vai exigir o momento de acordo com a chefe que está do lado de lá, né? Mas eles também precisam saber se posicionar para dizer, olha, será que esse é a melhor forma? Será que este é o prazo ideal mesmo? Eu já entendi que a comunicação assertiva ela informa, ela motiva, mas para a pessoa que adota, então, essas práticas, entende dessas técnicas, qual que é o principal benefício de você ser uma pessoa considerada ali boa de comunicação? Muito bem. Vamos considerar que se eu faço uma comunicação assertiva, eu tenho já a coragem para me posicionar. E quem se posiciona na hora certa, do jeito certo, vai estar em evidência quando for necessário. Tudo é risco. Alguns momentos isso vai ser visto de uma maneira diferente. Mas você vai estar sendo percebido. E quando chegar ali aquele final do contrato de menor aprendiz... Ou estágio, né? Ou de estágio, assim por diante. Olha, a Rubia, eu sinto firmeza nela. Eu posso trazê-la para o time. Inclusive porque a honestidade está em você dizer o que você pensa e, da mesma maneira, pensar o que você diz. Agora, eu vi que também no seu currículo a questão da autoconfiança. Ela é fundamental, pelo que eu entendi, para uma comunicação assertiva eficaz, né? Isso está ligado também à transparência, eu me colocar no lugar, expressar da maneira correta alguma vulnerabilidade ou até mesmo algum talento que eu tenha, algum dom, alguma coisa que eu me destaque. Isso tem a ver com autoconfiança? Tem a ver, novamente, com... Lá no começo a gente falou, né? Falar o que é necessário no momento oportuno. Porque a autoconfiança, em alguns momentos, como a gente estava falando, a chefe disse que eu preciso do serviço 11 horas. Olha, eu preciso de ajuda. Será que tem alguém para me ajudar aqui com uma fórmula de Excel? Olha, eu preciso de ajuda. Será que tem jeito de chamar o João para me ajudar com essa tarefa aqui? Olha, eu não faço ideia do que eu estou fazendo. Né? Então, tem a ver com pedir ajuda na hora certa, pegando esse lado negativo, como que eu entendi que você quis dizer, e tem a ver com se colocar também. E não só a autoconfiança, mas o controle do que a gente chama de preocupações. A gente muitas vezes muda o que nós diríamos numa situação normal porque eu estou mais confortável ou menos confortável com a pessoa, com a situação. Então, não dá para falar de comunicação, principalmente comunicação assertiva, se eu não estiver equilibrado. Se eu estiver com medo, se eu estiver preocupado, e às vezes a preocupação é essa do o que meu chefe vai pensar de mim, às vezes é o que os meus colegas vão pensar de mim, às vezes o que a minha família vai pensar de mim, e a gente não fala o que é necessário na hora certa. Então, equilibrar a autoconfiança e a gestão dessas preocupações faz com que eu me comunique corretamente. Gabriel, então, diante disso tudo que foi conversado aqui, saber o momento de falar, como falar, se posicionar,
ter o seu autoconhecimento são estratégias para essa comunicação assertiva? E como que eu construo esse caminho de estratégias para chegar no momento, né, João, e falar, não, eu hoje sou uma pessoa que sei me comunicar assertivamente. Legal. Aí a gente vai entrar na parte de desenvolvimento. E só tem um jeito de você se desenvolver, que é o treinar. E você pode estar pensando assim, treinar, então eu vou pro CT e vou treinar para depois ir pro jogo. Você vai ter que treinar ao vivo, você vai ter que se experimentar. Aí a importância da autoconfiança. E é a vantagem da gente estar num início de carreira onde as pessoas, as empresas, vão sim ter uma tolerância e uma disposição maior para orientar. E se lá não tiver, no instituto a gente tem. Então não tem outra forma que não treinar. E para você ter ideia, hoje eu como instrutor, nós temos um combinado aqui na nossa região, que a gente participa de pelo menos um treinamento da Dale Carnegie como participante todo ano, para eu voltar e treinar. E todo ano a gente tem que fazer uma recertificação, para ir lá, reciclar, experimentar, se preparar e ir de novo. E eu estava conversando com a Eliane ali na recepção. Ela falou assim, Gabriel, instrutor? Por que instrutor, né? Qual que é a diferença do instrutor para o professor? O professor é conhecimento, técnica. O instrutor é, vamos fazer junto? Vem cá, vamos experimentar, vamos treinar e se desenvolver para fazer. Então, o que eu posso falar para a turma é, lá na empresa, tem oportunidade de se posicionar? Se posicione. A primeira vez vai ser trágico. Né? A segunda vai estar melhor. Ou não, né? Ou não. Pode surpreender. Exato. Aquela frase muito... Quem não chora não mama. Dá para dizer isso também? Também. Na prática. E pensando nessa sua experiência, eu queria que você trouxesse pra gente alguns exemplos aí que você já passou ao longo desse período. Um que a comunicação foi muito assertiva e te surpreendeu, e o outro que tinha ali um propósito, tinha um objetivo, mas a coisa não fluiu daquele jeito. Só pra gente comparar quando na prática acontece uma comunicação assertiva e quando ela falta. Pode ser? Legal. Eu lembro de um participante nosso que a gente treinou, que era sócio da empresa, dono de uma empresa. E ele voltou da primeira para a segunda sessão e falou assim, cara, eu tô espantado. Eu falei, por quê? Eu deixei a porta da minha sala aberta. Isso fez uma diferença violenta. A comunicação assertiva. Às vezes o que a gente não diz também comunica. Então o fato dele deixar a porta da sala aberta comunicou, olha... Eu estou disposto a trocar ideia, a receber, a conversar. E ele teve acesso a informações que normalmente ele não teria. As pessoas pediram ajuda no momento que eles não pediriam. Só o fato de ele deixar a porta aberta. E passando para outra cadeira do funcionário, nós tivemos um outro participante que era supervisor, ali num cargo de encarregado. Ele queria muito a promoção dele. E... depois de buscar essa autoconfiança, o controle de estresse, um pouco de comunicação assertiva, ali por volta do 8º encontro nosso, ele decidiu sentar na frente do chefe e falar assim, tá na hora. E com a firmeza que exigia, dizendo, olha, eu estou pronto para alçar, dar espaço. E o que ele ouviu do chefe? Cara, já estava reservado para você. A gente só estava esperando você demonstrar que... queria, estava preparado. O fato dele ir lá com segurança, tranquilo, sem pensar no julgamento e dizer, cara, eu estou preparado, me dá. Fez ele ter esse alçar, né? Esse papel de liderança, muitas vezes eu entendo que, por muito tempo, inclusive, havia aquele perfil do chefe sisudo, mais sério, mais, enfim, difícil de ter até um contato. As pessoas procuravam em situações extremas e ainda com o pé atrás. Eu vejo que o mercado de trabalho, quanto mais se discute as relações humanas, a gestão de pessoas, mais tem mudado a figura dessa liderança mais restrita e uma liderança que se aproxima aí, que enfim, que abraça a causa ali dos liderados. Um recado agora para os chefes que estiverem nos acompanhando. Como que a liderança precisa ter em mente
o que a liderança precisa ter em mente sobre a comunicação assertiva, pensando no aumento de produtividade. Comparando aquele cara que entendia que para ser chefe produtivo, ele teria que ser bravo, ele teria que ser ríspido, muitas vezes cobrar um prazo de uma maneira até grossa, para o que a gente está em visto hoje, que é cada vez mais uma liderança focada em melhorar essas relações humanas e que isso tem trazido já resultados, o aumento da produtividade. Qual que é o recado para essa liderança? Muito bem. Já que você falou uma coisa interessante das mudanças de tempo, gerações, Dale Carnegie é o nome do fundador da nossa empresa. A primeira turma de oratória, na época ele chamava de treinamento de oratória, em Nova York, foi em 1912. E de lá para cá, este mesmo programa vem sendo ministrado e agora em muitos países, em muitas regiões. O livro que ele lançou em 1936, baseado nas experiências, ele fez uma pesquisa do que funciona, do que não funciona, ainda está entre os mais vendidos até hoje. Então, muitas vezes a gente se para no paradigma de que as gerações estão mudando e de que isso faz uma diferença enorme. O que o Dale Carnegie entendeu? Ser humano é ser humano. Gente é gente. 110 anos atrás, hoje, geração Z, baby boomer, e isso não vai mudar. As pessoas que fizeram as coisas acontecer no século passado têm os mesmos comportamentos das pessoas que fazem acontecer hoje, que é estar atento a quem está comigo. Né? Sabe aquela do trate as pessoas como você gostaria de ser tratado? Não, cara. Trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Então, o fundamental está em enxergar que do lado de lá existe um ser humano e nós estamos juntos. E se eu faço isso, não importa se é geração Z, X, Y. Se eu trato do lado de lá como um ser humano, eu consigo enxergar, motivar, inspirar e ter essa pessoa no meu time. Ô, Gabriel, e aí quando eu enxergo que essa pessoa é uma pessoa e que eu quero estar ali com ela no meu time, a gente sabe que o ambiente de trabalho, às vezes, no ambiente de trabalho existem muitos conflitos. A comunicação assertiva é uma chave para a resolução desses conflitos no ambiente profissional? Não necessariamente, mas é uma chave para eu sair do conflito com o mesmo respeito, a mesma confiança, a mesma credibilidade que eu tinha antes. A gente tem a falsa sensação de que eu preciso convencer todo mundo. E não, cara. Tudo bem, o conflito ele vai existir. O que é um conflito? É o interesse de lá com o interesse de cá. O que a comunicação assertiva faz? Eu vou conversar contigo, nós temos interesses divergentes, mas nós não vamos nos tornar inimigos por causa disso. O respeito está ali. Eu saio do conflito, talvez eu não convenci, talvez não foi a minha ideia que foi para a prática, mas a gente se respeita. Ainda assim, não é resolver o conflito, não é fugir do conflito, é estar dentro dele e bem. E depois dele também, né? Eu acho que a comunicação assertiva, quando funciona, quando é assertiva, ela evita também você chegar num conflito, né? Ela funciona mais como uma chave de prevenção a esse clima do que uma resolução. Dá para dizer isso também ou não? Com certeza. Pensa quanto dinheiro, quanto tempo as empresas perdem porque alguém não entendeu alguma coisa. Né? E eu vejo que grandes empresas costumam valorizar isso cada vez mais. Até focam, né, nessa questão quando se trata da palavra desenvolvimento. E a gente sabe que isso se estende desde, por exemplo, uma multinacional, desde um operador até um diretor-geral, até um executivo. E eu fico pensando na diferenciação desses cargos, cada um precisa receber um tipo de mensagem. Como que eu posso avaliar ali, já falando um pouquinho de técnica e de elementos chaves para a gente colocar a comunicação assertiva em prática? Como que eu preciso observar? Quais são os pontos de atenção que eu preciso ter para que minha mensagem, dependente do meu cargo, chegue ao nível ali da operação e essa mesma mensagem seja traduzida ali para um presidente, para um CEO? Que às vezes há essa demanda, né? Sim. A clareza, ela tá justamente em você ser você mesmo 100% do tempo. Não é porque eu estou conversando com o CEO que eu preciso pegar um monte de termo em inglês rebuscado, pegar os nomes que estão nos livros lá e ficar, desculpa o termo, mas vomitando um monte de técnica. Né? Se você se comunica com o CEO e com a Eliane que me recebeu ali com a mesma comunicação,
você não corre o risco de, deixa eu mudar um pouquinho quem eu sou porque agora eu estou com o dono da empresa. Ou deixa eu mudar um pouquinho porque agora eu estou com o diretor da Algar, ou porque agora eu estou com um sócio de uma pequena empresa. Eu continuo sendo eu mesmo. É claro que os ambientes mudam, os assuntos mudam e o meu propósito muda. Mas eu não. Isso seria até um diferencial. Sim. Comparado a outras pessoas. Agora vamos colocar os panos na mesa, se é assim que a gente pode dizer. Rubia, já teve aquela sensação que você pisou na bola com alguém? Que você poderia ter falado com mais jeitinho, que não foi daquele jeito, às vezes uma cabeça quente deu mais problema do que solução ali. Isso pode ser até em relacionamento, pode ser em casa, no trabalho acontece muito. Já sentiu? Com certeza, João. Quem nunca? Eu sou escorpiano, né? Então a gente sabe que... Vou colocar a culpa no meu signo, sim. Mas eu já vira e mexe, acontece assim, de você... Poderia ter mais tato ali na hora de passar uma mensagem, de lidar com algum problema. Gabriel, já aconteceu isso com você? Acontece todo dia. Todo dia? Todo dia, cara. Nós não estamos livres de errar. Quem acha que vai se preparar para nunca errar, tá criando uma expectativa altíssima de se frustrar. E aí, quando aconteceu, eu já ouvi, você foi muito passivo-agressivo. Isso acontece muito, já ouvi esse termo também, né? Define pra gente, o que seria essa comunicação passiva-agressiva aí? Lembra que a gente falou de tom de voz, expressão, qual ferramenta? Quando eu mando um caixa alta no WhatsApp, né? O passivo-agressivo é você oscilar entre os dois extremos. O assertivo é você estar no meio. Olha aí. E aí, quando a pessoa fala assim, nossa, então você não conseguiu... Aí seria aquela coisa assim, você não entendeu se a pessoa entendeu porque você não conseguiu ou se ela tá te cobrando mesmo assim. E aí vem um outro termo que eu acho que lida muito com essa questão da comunicação assertiva, que é a comunicação não violenta. Existem autores, autoras, livros, né, que falam sobre isso, e há um termo que tem se inserido cada vez mais no mercado de trabalho. Ele conversa com a comunicação assertiva? Seriam coisas próximas? Como é que funciona? 100%. Manter o autocontrole... Ele é parte de você estar assertivo. É você estar no controle da situação, não importa qual ela seja. E buscando de novo a situação do erro. Nós temos um princípio na Dale Carnegie que é: se você estiver errado, reconheça seu erro rápida e energicamente. Cara, pisou na bola, Rubia, desculpa, cara, não consegui, não deu. E aí é onde entra a comunicação assertiva para você ir do passivo-agressivo para o assertivo e não ser violento. Cara, as pessoas têm uma necessidade de se justificar enorme. Tá o tempo todo se justificando. Às vezes tem os que pré-justificam. Já começa dizendo, não, olha, sabe o que acontece? É como se eu chegasse aqui no podcast e dissesse, pessoal, desculpa, minha semana estava muito corrida, eu não tive como me preparar, então talvez... Cara, você já se justifica, as pessoas vão ficar o tempo inteiro atentas aos seus erros. Com o pé atrás. Exatamente. Um preconceito ali da situação. E sobre a não violência, você falou que você é Sagitário? Escorpiano. Escorpiano. A gente às vezes se esconde naquilo que são os rótulos dos nossos erros. Eu sou... Como é que eu falo? Eu sou tímido. Ele é agressivo e etc. E a gente rotula isso, mas esquece que por trás disso existe um ser humano que é bom. A essência do homem é boa. Só que o nosso controle de estresse, as nossas preocupações fazem a gente mudar de posição dentro desta essência. E aí, se eu decido mudar... Putz, o chefe chamou. O chefe chamou na sala. Eu acho que eu vou levar uma carcada. Já começa a tremedeira. Eu já chego na defensiva. E se eu tô na defensiva, meu chefe fica na agressiva, porque eu tô de... Então, quando a gente muda essa essência nossa, é quando vem a violência na comunicação. Então, se eu tiver sossegado, cara, meu chefe me chamou. Beleza, deixa eu ir lá ouvir. Vamos ver o que vai ser. E se eu errei mesmo, o próprio... Não sei se foi o Cortella, se foi o Karnal, que fala, cara, se alguém me xingar, se aquilo que a pessoa falou for verdade, tudo bem, é verdade. Se aquilo for mentira, eu não tenho por que me preocupar. Então, a violência ela vem quando eu estou preocupado com o que o outro vai me dizer ou pensar de mim. Se eu for lá, cara, me conta, o que você está pensando? Pô, obrigado. E agora, como é que eu faço a próxima parte? Quero acertar.
tudo bem. É legal que a gente fala bastante do benefício, enfim, para a empresa, para o ambiente de trabalho, de uma comunicação assertiva, mas ela acaba impactando no nosso próprio bem-estar, né? Qualidade de vida ali nesse ambiente. Eu acho que a gente tendo essa dimensão da importância da transparência, de você assumir ali uma condição, seja uma vulnerabilidade, pode diminuir até o estresse. Tem alguma coisa que indica isso? Cara, se o meu lar tá bagunçado, a hora que eu chegar na empresa eu já vou estar desgastado. E é aquilo que a gente estava comentando antes de começar aqui. Como seria bom se a gente tivesse aquele botãozinho que 6 horas desliga o profissional e liga o pessoal, e que 8 horas da manhã ou 7 horas da manhã desliga o pessoal. Não existe esse botão, então uma coisa sempre vai afetar. Agora, se eu consigo ser eu mesmo o tempo inteiro, eu sou eu mesmo com a minha família, né? A gente teve um cliente que dizia, ele era da área comercial, falou assim, cara, eu nunca vou numa confraternização, num churrasco com os meus clientes, porque eu acho inadequado. E isso fazia as vendas deles não evoluírem também, porque ele não se relacionava. E dentro de casa, eu tô indo pro meu quarto, eu deixo a porta aberta ou fechada? Né? Eu me fecho para conversar, às vezes pai, mãe, irmão perguntam, e aí, cara, como é que tá lá na empresa? Aquele tradicional nosso, tá bom. E aí? Conta, evolui, né? Se comunica também ali, se envolve, se relaciona com aquelas pessoas. A gente acha que porque um irmão nunca vai deixar de ser irmão, eu não preciso construir um relacionamento forte com ele. Eu chego estressado porque o irmão deixou a bucha em cima do sabonete. Aí aquela bucha vira um problemão. Você já acorda pé da vida porque foi tomar banho que esse sabonete estava todo derretido, mano. Pô. Eu já cometi muito esse erro, viu? Laísa, minha irmã, peço até desculpa por aproveitar esse momento aqui no Bitar Podcast. E aproveitando que a gente falou sobre isso, comunicação assertiva, ela impacta também nos nossos relacionamentos. A gente traz a conversa para o ambiente profissional, porque a gente sabe que tem muita gente começando agora, enfim, tá sendo inserido e pode ser uma estratégia muito boa para você conseguir se desenvolver nesse processo. Mas levando para casa, como você já adiantou, pode dar um diferencial. Agora, para a galera que namora, tá com rolo ali, tá com conversante e tudo mais, qual que é a dica que você daria para fluir melhor esses conflitos que há num relacionamento? Aproveitar o que você tá aqui, vamos aproveitar para falar disso também. Legal. Primeiro, quem tá do outro lado? É só o contatinho? É o ficante? É o namorado, namorada? Ou é o futuro esposo, esposa, né? Moral, hein? Você acha que ali em quem tá ouvindo não vai ter todos esses? Expectativa? E você que tá nos acompanhando já fica a dica aí, hein? Para melhorar o seu relacionamento. Que a gente sabe que o pessoal consegue conciliar. Agora, eu tenho coragem de virar pro contatinho e falar, olha, é só contatinho? Como que ele vai receber essa mensagem, né? Será? Né? Aí, de repente, esse contatinho começa a ligar me cobrando. Pô, cara, eu vi uma foto aí no seu Instagram, você tava com a turminha e tal. Pô, mas é só contatinho. A gente tem um combinado, é só o contatinho. Ou não. Aí, pô, mas se eu falar que é só... Aí vem o medo. Se eu falar que é só o contatinho, não vai me atender de novo, né? Aí a autoconfiança tá baixa. A autoconfiança tá baixa aí, ó. Né? É claro que nós estamos falando de evitar conflitos. Tem pessoas que vão lidar com isso com tranquilidade. Indo para outra ponta, esse mesmo alinhamento de expectativa com quem a gente está de fato comprometido, é namorada mesmo, é futura esposa, esposo mesmo. É alinhar. E aí? Que é? Como que é? Você pediu? João, você pediu a sua esposa, a sua namorada em namoro, em casamento, ou foi só aquele negócio que casou? Vai chegar a hora. Tá vendo? Depois a gente conversa sobre isso. Sabe? Nós temos, na vida pessoal e na vida profissional, um receio de compromisso violento. Compromisso, essa é a palavra, né? Porque eu sei, Gabriel, que tem gente que tá nos acompanhando ali que tem mais medo de falar com o conversante, com o contatinho, do que com o chefe, viu? Pra fazer esse alinhamento. Mas, trazendo essa questão de novo, é um reflexo da pessoa que você é tanto dentro do trabalho quanto fora. É esse combinado, esse alinhamento da expectativa, do que a pessoa tá esperando, seja qual que é o cargo que ela ocupar da vida dela, e você ser transparente durante esse processo, é fundamental pra gente ter uma comunicação assertiva, então. Como dizia um dos meus primeiros chefes, combinado não sai caro, Gabriel. Mas a gente morre de medo de fazer um combinado, porque depois que fez, né?
Aí tem que cumprir, tem que honrar. Senão sai caro. E tá tudo bem assumir, eu preciso melhorar? E qual que é o caminho que você indicaria para quem tá nessa situação? Nada melhor do que experimentar e tá sempre aberto a tudo que é oferecido hoje, né? Nós temos muitas fontes. Agora, o que é muito diferente, né? Vamos imaginar que eu chamasse vocês para o meu primeiro voo, sábado agora, depois de muitos anos, eu estou realizando meu sonho, tirei meu brevet. Inclusive, isso só foi possível porque eu achei um EAD, como pilotar monomotores em 7 passos. Eu fiz ele 3 vezes, inclusive, tirei 100, viu, João? Sábado eu tenho um compromisso, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Sério, cara, você não vai... Eu tô te dando essa honra de você ir comigo pela primeira vez. Tem que levar minha avó no jiu-jitsu. É exatamente sobre isso, cara. Se você não se experimentar, se você não treinar e se você não pedir ajuda para o seu chefe, para o seu professor, se você não buscar no futuro separar uma parte da sua grana para investir em desenvolvimento, para treinar mesmo, você vai continuar sendo o cara que viu o vídeo do YouTube, viu o podcast, mas não saiu do lugar. Acontece muito, cara. A gente vê muitos profissionais... Estudei, eu tenho tantos diplomas, eu vi tantos vídeos e tantos EADs, cara, mas não sai do lugar. Por quê? Você não se propôs a de fato se comprometer com aquilo, experimentar, treinar, se arriscar. Se arrisca na empresa, cara. Se arrisca. Ô, Gabriel, o papo tá ótimo, né, João? Tô aqui já pensando como me tornar uma comunicadora mais assertiva nos meus projetos, inclusive culturais, mas eu tô com uma curiosidade aqui. Você que tem esse vasto conhecimento, trabalha aí com muitas empresas, as lideranças, elas estão cada vez mais focadas nessa questão da comunicação assertiva, não só por parte da liderança individual, mas que todos os seus liderados também tenham esse engajamento. Como que você vê isso? O que você poderia falar pra gente? Nós temos os engajados, os desengajados e o do meio. Né? Esses do meio são os mais perigosos? Pior do que o desengajado. Porque o desengajado, você sabe, pô, o cara tá fora. Ele tá aqui, mas ele tá fora. Talvez eu preciso dele, inclusive. Mas eu sei que muitas vezes eu não vou poder contar. O engajado, eu tenho que tomar cuidado só para não perder. Mas o do miolo ali, e aí, eu vou conseguir puxar ele para cima ou para baixo? Eu posso contar com ele ou não? E muitas vezes as lideranças gastam muito tempo com o desengajado e esquece o miolo e os engajados também. Até tem pessoas que a gente sabe que tem o perfil de influenciar. A ideia da comunicação assertiva é que essas pessoas influenciem para ali um objetivo, para o bem, assim dá para dizer, do que essa preocupação de uma pessoa que influencie negativamente, enfim, desmotiva ali uma equipe. Existe esse conceito dentro da comunicação assertiva? E vai existir sempre, né? A gente tem, inclusive, as nossas insatisfações precisam ser manifestadas. Será que se eu virar para um colega e comentar, pô, não gostei daquela posição do chefe, eu tô sendo um desengajado? Eu estou fazendo uma comunicação que vai comprometer? Talvez não necessariamente, estou trocando ideia ali. Então, a insatisfação, ela existe. Não podemos criar a falsa sensação de que não. Aonde vai entrar a comunicação assertiva da equipe? Em ter certeza que eu não estou fazendo algo pejorativo, que eu não estou só reclamando, porque os reclamões também a gente vai escanteando eles. E no caso do líder, de chamar, falar assim, cara, e aí? Você está insatisfeito? Por que você está insatisfeito? O que eu fiz que você não agradou? Para poder lidar com as situações que vão aparecendo. Olha que legal. E a gente já entendeu até agora que existem várias plataformas para que a gente se comunique no ambiente profissional principalmente. Mas o pessoal tem utilizado cada vez mais texto, seja ali no e-mail, como a gente já falou, mas enfim, a própria plataforma de chat e até o WhatsApp. Nesses lugares a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque quando a gente fala pessoalmente, até a gente já deu o exemplo do Tom, né? Ele não disse que ele não terminou, e aí se você pode falar mais, o que você achou quanto ator? Ficou bom ou não? Ficou ótimo. Obrigado, Rubia, pelo incentivo. Muito obrigado. Mas a mensagem não tem. A mensagem ela vai ter ali uma pontuação, ela vai ter ali o texto. Quais cuidados que a gente precisa ter para ter uma comunicação assertiva também quando não tiver a expressão facial, o tom de voz, for só a mensagem? Lembrar que ali só tem 7% da mensagem.
Né? E se só tem 7%, eu preciso que ela seja o mais evidente possível. Né? Nós temos uma brincadeira lá na nossa família. Uma das nossas irmãs, eu tenho 2 irmãs e uma delas, a mais nova, ela só conversa por abreviações. Então, ela mora em São Paulo, de vez em quando ela vem pra cá, ela manda lá no grupo da família. Che. Né? E isso muitas vezes, quando a gente vai falar de algo um pouco mais importante, faz com que a gente não compreenda o que precisa ser compreendido. Né? Gabriel, eu tinha uma mania de terminar e-mail, colocava abraço, 2 pontos e um parênteses para mostrar que era um abraço sorrindo. Porque eu achava o e-mail muito sério. O emoji tá liberado na comunicação assertiva? Qual que é o propósito? Mostrar ali... às vezes uma carinha mais triste, uma carinha mais feliz. Faz diferença na mensagem, eu acho. Pra quê? Pra que a pessoa entenda ali qual que é o tom de voz que eu tô utilizando. Naquele momento precisa? Qual que era o propósito da mensagem? Se uma mensagem mais séria, assim, evita. Se o meu propósito era só informar, olha, tá aqui o relatório, entregamos o trabalho, tá pronto. Eu não preciso manifestar emoções ali, porque do lado de lá eu tinha só o de informar. Se eu vou engajar, motivar, talvez o que eu digo é mais impactante do que o emoji. Né? E se eu vou inspirar, cara, é olho no olho. Não tem jeito. Talvez o maior cuidado com as mensagens é ter certeza de que você não está usando ela como um escudo. Que é o que a gente percebe hoje. Como se fosse uma justificativa. Como se fosse assim, eu não quero conversar ao vivo porque eu tô com medo. Por mensagem, e aí eu mando uma mensagem que aí eu consigo escrever tudo que eu quero. Contextualizar, às vezes você tá com controle total ali, e você manda a mensagem e põe no modo avião, né? Uma mensagem arriscada, larga o celular e deixa sem E nem sempre vai ser uma resposta ruim, né? É ter uma expectativa, ter autoconfiança de que a gente vai, enfim, vai corresponder ali, alinhar as expectativas. E se é algo importante, cara, levanta, vai até a pessoa, fala assim, cara, eu preciso conversar contigo, você tem um minutinho? E numa boa. Então, o escudo, ele é sempre o nosso medo do que vai vir do lado de lá, e nem sempre vai vir armado. Né? Eu gostei das palavras-chave que você trouxe para essa conversa sobre comunicação assertiva. Primeiro, que ela informa, ela motiva, ela engaja. Então, tendo isso em mente para qual que é o teu propósito dessa comunicação e entender qual que é a plataforma que você vai utilizar e também quem vai receber essa mensagem, vai ser fundamental, vai ser essencial para você ter mais habilidade. Eu tenho certeza que vai ser um passo a mais para o seu desenvolvimento. E falando em desenvolvimento, a gente sabe que aqui no Bitar Podcast, nossa plataforma tem muitos conteúdos, inclusive sobre comunicação, né, Rubia? Tem vários episódios ligados a esse tema e que basta dar um clique aí para acessar tudo isso. Já emenda uma conversa na outra. Se tiver sugestão, manda pra gente. Continue sempre conectado com a gente também nas nossas redes sociais. Gabriel, tem rede social pro pessoal ficar por dentro também? Tem redes sociais e tem portal de conteúdo também. Melhor ainda, então, já passa aí pro pessoal. O portal dalecarnegie.com tem ali bastante artigos ligados a essa vida corporativa que a turma está vivendo. Né? E as redes sociais, a Dale Carnegie Triângulo Mineiro. Mas pensa numa coisa difícil de escrever, hein? O pessoal consegue colocar escrito pra gente? Vai estar na tela ou vai estar na descrição do vídeo para ficar ainda mais fácil, para ser ainda mais assertivo, combinado? Aí sim. Aí, então, nesse caso, eu preciso de um meio escrito. Seria necessário. Tá vendo? Tá vendo? A ferramenta certa na hora certa. E sem emoji? Sem emoji nesse caso. Né? Ó, sem carinha triste ou feliz? Já melhoramos nossa comunicação. Já melhoramos. Por hoje. A gente já tá produtivo com os últimos episódios do Bitar Podcast. Agora com a comunicação, acho que a gente tá desenvolvendo muito. Já fica a dica aí pro pessoal. Ô, Gabriel, é isso que... Ó, Gabriel, hoje é isso que o Gabriel falou, né? Pra você se tornar um comunicador assertivo, tem que ir pro jogo, não tem jeito. Não tem. E a mensagem que eu acho que o Gabriel deixa também, com o próprio currículo dele, que abriu esse episódio de hoje e a gente fechou, é porque independente da área, o Gabriel é contador ligado aí aos números e percebeu a necessidade da habilidade da comunicação, independente de uma área técnica, dentro de um laboratório ou num auditório cheio de pessoas, uma comunicação assertiva vai fazer muita diferença. Ficou com dúvida? Volta esse episódio, entra nas redes sociais do Gabriel, na plataforma que ele passou, que eu tenho certeza que vai fazer um diferencial aí na sua carreira. E sem medo de falar com o chefe e com o contatinho. Até o próximo episódio. Eu acho que por hoje
Estamos assertivos demais, Rubia. Estamos. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.